Bom dia. Bom dia, gente. Eu sou Mauro Lopes, esse é o canal Paz e Bem. Esta é também a TV 247. Este é o programa Paz e Bem, programa Paz e Bem de número 138. Hoje é segunda-feira, dia 8 de abril de 2019. Avisos à praça. Pedidos antes de começar, bem rapidinho. Primeiro, inscreva-se no canal. Estamos caminhando para 12 mil inscritos e inscritas. Vai crescendo a comunidade de uma espiritualidade, de um país, de um desejo plural de paz e de bem. Vai crescendo aos pouquinhos e vamos incorporando a essa nossa comunidade. Segundo, dê like nesse vídeo, né? Quanto mais like ele tem, mais ele é espalhado no YouTube. E, finalmente, se você está inscrito, inscrita, se você deu like nesse vídeo, se você gosta do canal e tem possibilidade, torne-se um assinante, uma assinante solidário do Paz e Bem. É bem simples fazer isso, os valores são sempre muito pequenos, a ideia da assinatura é uma assinatura solidária de pequenos entre pequenos e pequenas, não é? Então, você pode fazer isso clicando na descrição deste vídeo ou então no site pazebem.org. Nosso site é bem fácil de guardar, vai lá, é um site bem bonito, faça a experiência de lá ver, você vai ver, um site realmente ficou muito bonito, pazebem.org. Lá, ou na homepage, ou em qualquer matéria que você clicar, você encontra um link para fazer a assinatura, tá bom? Ok. Eu passei o domingo, eu não, você também, né? Acho que milhões de pessoas no Brasil e no mundo passaram o domingo ao redor do primeiro aniversário da prisão política de Lula, 7 de abril de 2018, todo mundo lembra, foi uma data marcante, trágica para o país, a data em que Lula foi preso, recolhido à cela, preso político que mora, vive e está encarcerado numa solitária em Curitiba. Então, este domingo agora, no primeiro aniversário dessa tragédia, houve manifestações em todo mundo realmente, muitas cidades ao redor do mundo, mais de uma dezena, acho que mais de uma vintena de cidades, e também aqui pelo Brasil. Então, passei o domingo aqui na minha cidade de Bertioga, não houve manifestação, mas passei o dia muito contemplando, meditando, afinal, o que há? O que há entre Lula e o povo brasileiro? Qual o segredo? De onde vem uma relação tão profunda entre Lula e o povo brasileiro? Qual a mística? Qual o mistério desta relação? Que faz com que um ano depois da prisão, ao contrário do que imaginavam as elites e os poderosos, né, imaginavam que o Lula apodreceria na prisão, seria esquecido na prisão. Por que um ano depois a memória de Lula é tão viva, tão forte, cada dia mais forte? Então, passei o dia ontem muito ao redor desta reflexão. Vou arriscar uma resposta nesse nosso encontro de hoje, nesse Paz e Bem. Parece-me que a força desta ligação provém da identidade. Há uma identidade. Opa, não marquei aqui o tempo da nossa conversa. Há uma identidade entre o povo brasileiro e Lula. Porque ambos, povo brasileiro e Lula, veem o mundo, enxergam o mundo, enxergam as relações a partir do mesmo lugar, do lugar do pobre. Parece-me que esta é a grande fonte da força, da mística, do mistério, da qualidade, que reveste a qualidade desta relação. Eu trouxe para exemplificar e para trazer um pouco mais de luz sobre essa questão, este livro que eu já falei aqui mais de uma vez, tive orgulho de editar. Deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Luiz Inácio Lula da Silva, A Verdade Vencerá. O povo sabe por que me condenam. Esse livro foi feito,
É um livro de entrevistas, são 3 longas entrevistas de Lula, concedidas a Ivana Jenkins, que é a proprietária da editora Boitempo, e mais o Maringoni, grande amigo Gilberto Maringoni, Juca Kfouri também, amigo de muitos e muitos anos atrás, e a Maria Inês Nassif. Essas entrevistas de Lula foram a última manifestação estruturada, aprofundada do Lula antes da prisão. Elas foram feitas ali em março, praticamente um mês e meio antes da prisão de Lula. Então, aqui, nesse livro, tem a cabeça e o coração do Lula, tal como estavam um pouco antes da prisão. Mas, claro, o Lula deu muitas entrevistas ao longo da vida, mas se a gente quer olhar para Lula hoje, acho que esse livro é uma referência. E eu tive, como falei, tive a honra, o orgulho para mim, vai para a minha biografia, ter editado este livro. Tem um trecho, me parece que é um trecho absolutamente central do livro, e que explica, então, a lógica dessa relação, o lugar dessa relação, a origem desta relação muito especial entre o povo brasileiro, Lula e o povo brasileiro. Vou ler. Está na referência do vídeo, tá? Está aqui nas páginas 26 e 27, mas está na referência desse vídeo, tanto o livro quanto as páginas em que se encontra essa citação que eu vou ler agora. Bem, deixa eu contar uma coisa, só para vocês saberem como é que a minha cabeça funciona nesse momento, que é um pouco antes da prisão. Daqui a 100 anos, vão falar, porra, como é que funcionava a cabeça daquele velhinho? Lula é um bom humor em pessoa, né? Quando deixei a presidência da República, isso foi em 1º de janeiro de 2011, eu tinha nítida consciência do tipo de governo que nós tínhamos feito no Brasil. Eu tinha consciência de que quando você ganha uma eleição, você não ganha o governo. Porque o governo é algo muito mais poderoso. O governo é composto de instituições como a Receita Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público, que estão além do governo. Mas eu tinha feito aquilo que eu entendia que era possível. O melhor que já se havia feito nesse país do ponto de vista de inclusão social. Na verdade, o governo colocou em prática um pouco daquilo que foi meu aprendizado na relação com o movimento sindical, social, na relação com setores da esquerda do país e nas aspirações seculares. Eu queria lembrar a vocês que o meu discurso de vitória na Avenida Paulista foi muito simples. E teve gente que criticou, porque era um discurso pouco pretensioso, porque normalmente um populista faz um discurso, eu vou prender não sei quem, eu vou reduzir o salário de não sei quem, vou isso, vou aquilo. Não, eu falei o seguinte, se eu terminar o meu mandato e todo brasileiro tiver tomado café da manhã, almoçado e jantado, já terei cumprido a meta de minha vida. Faço um parênteses aqui, de fato, o primeiro gesto, o primeiro ato do mandato de Lula, pouco depois desse discurso na Avenida Paulista, quando ele tomou posse, foi o Fome Zero. Por quê? Continua Lula. Porque não era pouca gente que tinha fome nesse país, eram nada menos que 54 milhões de pessoas, ou seja, talvez a população do que seria o 10º país do mundo não tinha o que comer. As pessoas não comiam. Eu achava que isso era um desafio. Eu achava que só era possível acabar com a fome se incluíssemos os pobres na política, se conseguíssemos fazer que eles começassem a entrar no orçamento da União. Porque as pessoas que passam fome não têm sindicato, não têm partido, não vão à Paulista, não carregam bandeira. A única bandeira do pobre é o ronco do seu estômago e a certeza de que ele é um lascado na vida. Lula. Lula é o pobre por excelência. Lula passou fome na infância, como esses 54 milhões de pessoas passavam fome quando ele chegou ao poder. Uma infância miserável. Sentiu o ronco do estômago gritando para ele que ele era um lascado. Da mesma maneira como ronca o estômago de milhões de pobres. O que acontece com Lula? O que faz a diferença de Lula?
é que no processo de ascensão social do Lula, sua ascensão como líder sindical, como líder político, como fundador do PT, como presidente da República, ele manteve o seu olhar deste mesmo lugar, do lugar do pobre. Ele não traiu, ele não mudou, ele permaneceu do lugar do pobre. Esse é o título de um livro que eu trouxe aqui para partilhar com vocês, Do Lugar do Pobre. Deixa eu ver, está brilhando aqui. Melhor. Do Lugar do Pobre, do Leonardo Boff, de 1984. Por que eu trouxe esse livro? Para a gente tentar cavocar um pouquinho na fonte dessa relação. Esse livro foi escrito em 84, então é formulação ali original, formação do processo da teologia da libertação, né? Da teologia da libertação. Boff foi um dos principais autores, está vivo ainda, né? É um dos principais autores da teologia da libertação, esse movimento latino-americano, típico aqui da nossa região. E o PT foi formado, né? São 3 vertentes de formação do PT. O PT foi conformado a partir do movimento sindical, a partir de uma fração da intelectualidade de esquerda do país e das comunidades eclesiais de base, né? Das bases da Igreja Católica, profundamente impactadas pela formulação da teologia da libertação. Então, uma das fontes, inclusive, do processo formativo do Lula é a teologia da libertação. Então, eu queria ler um pouco para tentar entender, né, mergulhar um pouco mais na profundidade dessa relação, da origem dessa relação do Lula com o povo brasileiro. Vou ler, então, o Boff. Está aqui, mais uma vez, né, a citação do livro está na descrição do vídeo e as páginas que eu vou ler também. A afirmação bíblica básica e impressionante é esta: o direito dos pobres é o direito de Deus. Oprimir o fraco é ultrajar seu Criador. Honrá-lo é ter piedade do indigente. É uma citação dos Provérbios. Todos têm alguém que os defenda. A mulher, o seu marido. O homem, o seu clã. Os filhos, os seus pais. Somente os pobres não têm alguém que cuide deles. Por isso, Deus mesmo assumiu a sua causa. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Aqui Boff cita essa passagem que é comum ao livro do Deuteronômio, ao profeta Jeremias e aos Provérbios. O Salmo 146 é explícito, escreve Boff. Ele mantém para sempre a verdade, fazendo justiça aos oprimidos, dando pão aos famintos. O Senhor liberta os prisioneiros, abre os olhos dos cegos, endireita os curvados. O Senhor protege o estrangeiro, sustenta o órfão e a viúva. Salmo 146. Continua Boff. Deus não é apenas o supremo garante da ordem justa, como estamos habituados a crer, mas é principalmente o que protege o direito dos sem poder, dos injustamente perseguidos e dos pobres. Deus, portanto, não toma o partido dos poderosos, que dispõem do direito e o praticam em benefício próprio, mas toma o partido dos que são violados em sua dignidade e justiça. Pertence à primeira tarefa do Messias, o Salvador do mundo, realizar este direito divino em favor dos pobres. O Salmo 72, referindo-se ao Messias, diz, citação então do Salmo 72, pois ele liberta o indigente que clama e o pobre que não tem protetor, tem compaixão do fraco e do indigente, e salva a vida dos indigentes. Efetivamente, Jesus, na sinagoga de Nazaré, ao apresentar seu programa messiânico, se reporta a esta tradição conservada no capítulo 61 do livro de Isaías. E essa é deste capítulo 61 de Isaías que Jesus toma uma leitura fundamental que ele faz na sinagoga, no Evangelho de Lucas, para anunciar a sua missão. As bem-aventuranças confirmam esta consciência de Jesus
de ser o libertador dos pobres, dos que choram, dos que sofrem fome, injustiças e perseguições, né? Conforme o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças que estão tanto em Lucas quanto em Mateus. Portanto, Deus é o garante dos direitos básicos dos pobres. Este direito, porque é o direito à vida, é sagrado e inalienável, anterior a qualquer outro direito. É um direito infraestrutural. Sobre ele se construirão todos os demais. Ainda bofe. Porque Deus é o Deus da vida, toma o partido do pobre e do oprimido, ameaçados em sua vida. O pobre não é tal, não é pobre, simplesmente porque é preguiçoso. O pobre, para a Bíblia, especialmente para os profetas, é pobre porque foi empobrecido, foi reduzido a uma situação de penúria. Sente a vida histórica e não fatalmente ameaçada, independentemente da situação moral do pobre. Se é religioso, se na graça de Deus, Deus toma o partido dele, porque toma o partido da vida. Deus entra sempre que a vida está ameaçada, ou quando se nega a vida aos outros homens. Portanto, esta parcialidade de Deus, estou pegando agora, ele pega aqui uma citação de um outro teólogo fantástico da teologia da libertação na América Latina, o John Sobrino, de El Salvador. Então, vamos lá. Portanto, esta parcialidade de Deus em favor dos pobres não é pura arbitrariedade da sua vontade, senão que é essencial à mesma realidade de Deus. Então, afirmar a predileção de Deus pelos pobres é afirmar de forma concreta que Deus é o Deus da vida. Volta a bofe. A realidade de Deus como Deus da vida é gerar a vida. E Deus socorre e defende aquele cuja vida está ameaçada, ou que menos vida tem. Portanto, Deus é Deus particularmente dos pobres. O direito dos pobres, que é um direito ligado à vida, ao seu sustento e desenvolvimento, é direito de Deus. Eu não sei se Lula leu este do lugar do pobre durante seu processo de formação. Se leu depois que saiu da presidência, se leu na cadeia. Mas a gente lê aqui o que Boff escreve, esta relação de intimidade, esta relação de representação, esta relação de garante do direito dos pobres, que conforma a Deus. E Lula escutou, e lê aqui, e escuta aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. É a mesma fonte, é a mesma origem. Olha aqui que maravilha. Deus é o garante dos direitos básicos dos pobres. Este direito, porque é direito à vida, é sagrado e inalienável, anterior a qualquer outro direito. Portanto, Deus é Deus particularmente dos pobres. O direito dos pobres, que é um direito ligado à vida, ao seu sustento e desenvolvimento, é direito de Deus. Aí a gente vem aqui, pega o Lula, deixa eu achar a página. Eu falei o seguinte no discurso dele na Paulista: se eu terminar o meu mandato e todo o povo brasileiro tiver tomado café da manhã, almoçado e jantado, já terei cumprido a meta da minha vida. E mais adiante Lula diz: a única bandeira do pobre é o ronco do seu estômago e a certeza de que ele é um lascado na vida. É deste lugar que Lula se expressou e se expressa até hoje. É desse lugar que Boff formula como um lugar daquele que acabou sendo o maior dos profetas, Jesus Cristo, e que herdou toda a herança histórica dos profetas ao longo da história da Bíblia, que ocuparam todos o mesmo lugar. Os profetas bíblicos, todos pobres, olharam a vida do lugar dos pobres, como Jesus Cristo, pobre, olhando a vida do lugar dos pobres. O que Lula faz aqui hoje, no Brasil? O que fez ao longo da sua vida? O que fez no movimento sindical,
na presidência da República, o que faz na cadeia hoje. Olha a vida do lugar do pobre. Portanto, se a gente quer entender a ligação profunda de Lula com o povo brasileiro, deve olhar para Lula e ver mais do que o líder sindical, mais do que o líder do movimento social, mais do que o fundador do PT, mais do que o ex-presidente da República, mais do que o estadista aclamado em todo o mundo. Lula é herdeiro do profetismo bíblico, do melhor do profetismo bíblico. Lula é profeta. E é por esta condição que o povo brasileiro, milhões e milhões de pessoas que olham para Deus e buscam amparo na sua miséria, no seu sofrimento, no grito do ronco do seu estômago, na consciência de que é um povo lascado, olham para Lula e falam, esse escuta e fala, é profeta. Essa é a meditação que fiz esse fim de semana, acho que essa é a qualidade que descobri nessa reflexão. Lula é profeta. Lula é herdeiro do melhor do profetismo da tradição bíblica e da tradição bíblica continuada como história do povo brasileiro. Nosso presidente, profeta em solo brasileiro, aprisionado em Curitiba. Vamos olhar a Bíblia. Quantos profetas não foram feitos prisioneiros? O profeta aguenta o tranco. O profeta aguenta a consequência da sua profecia diante da vingança dos ricos e poderosos. Lula está lá, aguentando. Não tem conversa, não tem concessão, não tem se dobrar. É profeta. Então, vamos rezar junto. Esse ano de Lula preso, vamos rezar juntos a vida de Lula, vamos meditar juntos esta mística da ligação entre Lula e o povo brasileiro. Bom, então, perdão, último aviso, esta semana começamos a voltar à dinâmica cotidiana do Paz e Bem. Então hoje, 5 horas da tarde, vamos ter o professor Pedro Lima Vasconcelos retomando retalhos da nossa história. É um curso pedido pelo presidente Lula, por sinal. O tema de hoje será a Confederação dos Tamoios. Imperdível, imperdível. Nesta segunda, 5 da tarde, no Paz e Bem, terça-feira na TV 247. Tá bom? Ok. Fechado parênteses, vamos retomar então esse espírito de reflexão sobre o profetismo de Lula e esta relação de intimidade e identidade entre o povo brasileiro e ele. Todo dia, né? Espinha ereta, coração acalmando, tranquilizando, serenando, respiração profunda, que é o mantra do corpo, e o mantra na cabeça, né? O nome, a palavra, a sua escolha. Fechei meus olhos, fecho os seus. Okay. É madrugada ainda. A passarada não acordou, tá dormindo. E aqui, acho que não dá para escutar, mas eu ouço o ronco do mar, que ao longo do dia está distante. Aqui eu estou uns 3 quarteirões da praia, mas dá para ouvir o ronco do mar, o rugido do mar chegando bem
Distante. E nossos amigos grilos? Os passarinhos vão começar a acordar logo mais. E a gente acordadas e acordadas para a vida, celebrando o profetismo de Luiz Inácio Lula da Silva. Paz e bem, gente. Paz e bem.